O meu nome é Manuel Barroso, atualmente trabalho como assessor da GIC Cooperação Alemã no IES e hoje tenho o grande prazer de moderar este painel. Penso que pode-se afirmar que a descentralização é um dos eixos estruturantes da construção da reforma do Estado moçambicano no período multipartidário. Se bem é certo que as primeiras reflexões sérias e iniciativas datam de antes mesmo da assinatura do Acordo Geral de Paz. Assim, ao longo de 3 décadas e 2 ondas de descentralização, em Moçambique criaram-se primeiro as autarquias locais e, mais recentemente, em 2018, ligado ao processo de paz, os órgãos de governação provincial descentralizado. Processos muito interessantes, mas que também trouxeram grandes desafios, dos quais vamos refletir hoje neste painel. Dizer muito rapidamente que a descentralização e a governação local são áreas de pesquisa de grande interesse para o IES e onde destaca-se o projeto do Barómetro da Governação Municipal. Então, para as pessoas que estejam interessadas, que ainda não conhecem, gostaria de convidar, após a conferência, para entrarem no website do IES e dar uma olhada aos resultados da pesquisa. Como podem apreciar no programa, estava previsto ter 4 comunicações neste painel, mas devido a uma emergência e um cancelamento de última hora, a última comunicação, a última apresentação foi cancelada. No entanto, continuamos com 3 apresentações muito interessantes que vão trazer elementos muito importantes para o debate e para a reflexão. Assim, em primeiro lugar, teremos a apresentação em modalidade online de Jorge Garrido com o título Autarquias Locais, o princípio do gradualismo e a representatividade política. Dizer que Jorge Garrido é licenciado em Geografia e Planeamento e mestre em Geografia com especialização em Planeamento e Gestão do Território pela Universidade do Minho, em Portugal, e atualmente doutorando em Estudos Culturais pela também Universidade do Minho, onde desenvolve uma investigação focando-se em temas como democracia, cultura e paz. Em segundo lugar, teremos a apresentação do Werner Weimer com o título O Novo Paradigma da Descentralização em Moçambique, atualização da análise de economia política. Bom, não sei se o Werner Weimer precisa de muitas apresentações, mas, em todo caso, salientar que é doutorado em Ciências Políticas pela Universidade Livre de Berlim e, atualmente, é pesquisador independente. Ao longo da sua carreira, conta com mais de 80 publicações de livros, artigos, além de numerosos relatórios de consultoria em diferentes países. E as suas linhas de interesse na pesquisa são a descentralização, governação, finanças locais, construção de paz e assuntos eleitorais, entre outros. Em terceiro lugar, teremos a apresentação de Sandrângela Fortes com o título Confiança nas instituições em contexto de precariedade de serviços públicos. Algumas notas de campo. Sandrângela Fortes é licenciada em Ciência Política pela Universidade Eduardo Mondlane e é atualmente investigadora, assistente de investigação no IES, no âmbito dos projetos do Barómetro da Governação Municipal e do Barómetro da Coesão Social. As suas áreas de interesse na pesquisa são a governação local, coesão social, juventude e conflito. Antes de começarmos já com a primeira apresentação, gostava de lembrar os painelistas que dispõem de 15 minutos para realizar a sua comunicação, para depois termos algum tempo de partilha de reflexões, perguntas e debate. Neste sentido, queria pedir aos participantes online e presenciais que registrem as suas perguntas ou dúvidas para serem partilhadas no fim da sessão todas juntas. Assim sendo, por favor, convido o primeiro panelista, Jorge Garrido, para começar com a sua apresentação. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos e a todas. Dando início à apresentação, que neste caso será abordar temas, nomeadamente autarquias locais, o princípio do gradualismo e a representatividade política em Moçambique. Numa primeira fase, seria importante falar das primeiras reformas que aconteceram neste sentido. E neste âmbito encontramos o Programa de Reforma dos Órgãos Locais, estabelecido em 1992, com o objetivo de reformar o sistema de administração local e transformá-lo em órgãos locais dotados, lá está, de personalidade jurídica própria, distinta da do Estado, de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. E este foi a primeira tentativa, o primeiro passo dado no sentido da criação das autarquias locais. 2 anos mais tarde, em 1994, é aprovada a Lei número 3, de 94, que aprovou o quadro institucional dos distritos municipais em Moçambique. No entanto, apesar de inovador, este diploma foi criticado porque não entrou realmente em vigor, não foi verdadeiramente aplicado. E o motivo prende-se pelo facto de a Constituição na altura não previa a criação de autarquias locais em Moçambique. A solução encontrada para este percalço foi uma reforma parcial da Constituição, que passava a consagrar o poder local. 2 anos mais tarde, entre 96 e 97, no final de 96 e início de 97, introduz-se a Lei número 2 de 97, que aprova o quadro jurídico para a implementação das autarquias locais. Como resultado, esta lei e outros diplomas legislativos, que podemos encontrar nomeadamente no Boletim da República, série 1, número 22, de 97, constituem aquilo que se pode chamar como modelo de descentralização territorial de Moçambique. E aqui é o primeiro passo, esta lei, o primeiro passo concreto para, efetivamente, um modelo de descentralização em Moçambique. Tendo feito esta pequena e breve resenha histórica das primeiras tentativas de reformas no território moçambicano, importa também abordarmos o conceito de autonomia local. E se tivermos em consideração a Carta Europeia da Autonomia Local, de 85, conseguimos verificar que, no seu artigo 3º, a autonomia local diz respeito ao direito e à capacidade efetiva das autarquias regularem e gerirem, nos termos evidentemente da lei, sobre a sua responsabilidade e o interesse das respectivas populações. Uma parte importante dos assuntos políticos, ou seja, terem, lá está, de certa forma, a capacidade de exercerem, digamos assim, ações que, à partida, estariam delegadas ao poder central. Retomando um pouco para a área de estudo, neste caso Moçambique, verificamos que o conceito de autonomia local encontra-se presente quer na Constituição, quer, mais uma vez, na Lei número 2 de 97. Nomeadamente no artigo 8 da Constituição e no artigo 7 da referida lei, que inclui 3 tipos de autonomia em Moçambique, ao nível da autonomia da autarquia local: a administrativa, a financeira e a patrimonial. Muito bem. Abordando agora em concreto o princípio do gradualismo, propriamente dito, verificamos que este se materializou através, do ponto de vista jurídico, através de 3 leis,
a Lei número 10 de 97, a número 3 de 2008 e a número 11 de 2013, que cada uma delas, no seu tempo, introduziu a criação de novas autarquias locais em Moçambique. E estes foram os 3 momentos em que o processo de descentralização e através da criação das autarquias em Moçambique ocorreu. E a dinâmica deste modelo de descentralização foi orientada, lá está, pelo princípio do gradualismo, ao nível quer da criação das autarquias, quer ao nível da transferência das competências do Estado Central para as autarquias locais. Do ponto de vista esquemático, prático, podemos verificar que, por via destes diplomas legislativos, o número de autarquias em Moçambique entre 97 e 2013 veio a aumentar. Portanto, em 97 foram criadas as primeiras 33 autarquias, anos mais tarde, em 2008, criaram-se mais 10 autarquias e em 2013 criaram-se mais 10 autarquias locais em Moçambique. Este gráfico demonstra, ou poderia demonstrar, se a tendência de criação de autarquias se mantivesse com as variações verificadas entre 97 e 2008 e em 2008 e 2013. Caso isso se verificasse a tendência verificada entre 2008 e 2013, no próximo ano de 2023, poderíamos, eventualmente, hipoteticamente, verificar a existência de 73 autarquias em Moçambique. Se se mantivesse a variação de 97, entre 97 e 2008, atualmente existiriam cerca de 63 autarquias locais em Moçambique. No entanto, atualmente o que se verifica é que desde 2013 houve uma estagnação ao nível da evolução do número de autarquias neste país. A figura ao lado mostra o território moçambicano e a localização das diferentes autarquias, bem como uma distinção ao nível se é a capital de província, cidades, vilas, a própria capital, Maputo, no sul, no extremo sul do país, e ajuda-nos a perceber que, efetivamente, o território moçambicano não se encontra, ao contrário do verificado noutros territórios, noutras áreas, que nem todo o território nacional se corresponde ou encontra-se subdividido em território autárquico. Isto verifica-se ao nível dos distritos em Moçambique, ao nível dos postos administrativos, mas ao nível da criação das autarquias, nem todo o território moçambicano equivale, ou apenas uma parte do território moçambicano corresponde ao território autárquico, por assim dizer. Ora, e nesta forma podemos questionarmos ou até pensarmos sobre as razões que levam à aplicação do gradualismo, no caso concreto moçambicano. E as razões estão diretamente relacionadas com a existência ou não das condições para poder gozar efetivamente da autonomia, ou seja, destes territórios, das autarquias, das entidades que os representam, que eles fazem parte, da efetiva autonomia que eles possam ter para executar as suas funções, os poderes que lhes são
conferidos. Neste contexto surge assim, por assim dizer, a primeira perspectiva ou corrente de pensamento face a este processo de gradualismo, na medida em que é o mais adequado, promove a capacitação gradual, uma vez que o país não tem quadros. E esta é a ideia geral que subjaz o princípio do gradualismo e pelo qual se rege a criação e o processo de descentralização em Moçambique através da criação de autarquias locais. Por outro lado, podemos também abordar os desafios que a aplicação deste princípio tem numa perspectiva crítica, na medida em que o princípio do gradualismo limita a afirmação, o desenvolvimento do princípio constitucional do poder local, limita a participação de todos os cidadãos na promoção democrática do desenvolvimento da sua comunidade, bem como priva os cidadãos de terem as mesmas oportunidades de aprofundamento e consolidação da democracia. E este é o ponto central nesta apresentação, na medida em que, efetivamente, um dos direitos que deveria ser garantido a todos os cidadãos e a todos os níveis e todas as escalas de governação não é efetivamente garantido, não está totalmente assegurado em Moçambique, a nível concreto, à escala das autarquias locais, com todas as consequências que daí resultam. Lá está a não aproximação do cidadão ou parte da população moçambicana a um elemento-chave e bastante importante daquilo que é a política e a organização do território. Recordemos que, ao nível municipal e ao nível das eleições municipais, Moçambique já registrou alternância política. Os partidos alternaram-se quando verificamos os dados e os resultados eleitorais das eleições autárquicas. Estas eleições também são bastante importantes porque apresentam um nível de participação, uma taxa de participação mais elevada quando comparada com eleições ou processos eleitorais a outras escalas, distritais e nacionais, principalmente. E, portanto, seria, digamos, importante que o alcance, digamos assim, a oportunidade da população poder exercer o seu direito de voto, expressar o seu direito de voto ao nível autárquico, ao nível mais próximo, como forma também de constituir a ponte entre o local, o regional e o nível central, o nível nacional, evidentemente. E é neste sentido que surge também, então, uma segunda perspectiva, uma segunda corrente de pensamento, na medida em que já devia ter acontecido o princípio do gradualismo e ele só traz discriminação entre os cidadãos, uma vez que é uma violação dos direitos fundamentais. Resumindo, há uns que podem eleger e outros que não podem eleger. Isto, evidentemente, ao nível autárquico, no que concerne Moçambique. Por fim, também referir que o princípio do gradualismo se rege por fatores objetivos, fatores geográficos, demográficos, económicos, sociais, a criação de novas autarquias, rege-se também por um padrão até agora identificado de 10 de uma autarquia por província, sempre que há uma nova extensão do número de autarquias. Outros fatores incluem também o interesse de ordem nacional, local em causa, as razões de ordem histórica e cultural que justificam a criação dessa autarquia,
bem como a avaliação da capacidade financeira para a prestação das atribuições que estiverem cometidas. Ora, isto poderá eventualmente constituir um problema, digamos assim, na medida em que, pelo facto de ser gradual e por se basear em fatores objetivos, implica que ele seja extenso às restantes vírgulas. Logo que os fatores de decisão previstos na lei se verifiquem, na medida em que está explanado na lei, assim que se verificar a existência das condições para a constituição das autarquias, elas criam-se. Ora, isto verificamos que poderá ou não acontecer. E poderá haver, em certos casos, situações em que isso possa acontecer, mas que esbatem numa terceira perspectiva ou corrente de pensamento, na medida em que alguns autores questionam este processo porque vem de cima para baixo. E questionam-se na medida em que, no seguinte, porque não dar maior relevo à vontade popular dentro dos marcos constitucionais e deixar a maior ou menor vontade dos cidadãos determinar o ritmo da descentralização, interpretando de uma forma que, mesmo verificando a existência dos fatores, dos critérios para a constituição de determinadas autarquias, deixar a possibilidade... Desculpa, Jorge, já passaram uns 15 minutos, peço por favor para concluir na medida do possível em 2 minutos, depois haverá mais tempo na parte do debate. Obrigado. Certo. Muito obrigado, peço desculpa, estou mesmo a terminar. Portanto, deixar também para os cidadãos, aqueles que farão e constituirão também eles a autarquia, se a população não há autarquia, e que deixar também para eles decidir, lá está, o ritmo com que a descentralização é feita em Moçambique em determinados casos. Eu dou por concluída a apresentação, peço desculpa ter ultrapassado o tempo, e muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Jorge. Agora, então, é a vez do segundo painelista, por favor. Pode... Obrigado, Sr. Moderador, pelas palavras gentis de introdução. O meu tema é construindo a paz através da descentralização, paz e o Estado, fortalecer o Estado, sobre o novo paradigma da descentralização. Este trabalho resulta de uma pesquisa solicitada pela Embaixada da Suíça, que durante os últimos anos estava envolvido na função de mediador, o próprio embaixador, neste novo acordo de paz, e apoia durante muito tempo, desde 2001, a descentralização no país. Então, a estrutura da minha apresentação é esta. Uso a metodologia que usamos numa recente publicação no IESE, um livro com João Carilho. Olhamos a fatores estruturantes de longo prazo, fatores fundamentais. Analisamos regras de jogo da descentralização e num contexto do aqui e agora, quer dizer, processos políticos e econômicos e suas consequências. Eu vou concentrar-me nas regras de jogo e, particularmente, alguns aspectos que acho muito relevantes para perceber as mudanças e também
vou focalizar sobre as controvérsias políticas e institucionais que este novo paradigma traz ao debate que continua sobre este tema. Então, a pesquisa, a abordagem normal, pesquisa bibliográfica, pesquisa no campo, em 3 províncias, entrevistas com 51 pessoas, incluindo das novas instituições, governo central, sociedade civil, parceiros internacionais. O processo de paz, né? Como eu estava a dizer, sim, é a força motriz para este novo paradigma. Houve 2 pilares, um sobre a desmobilização, que era o maior interesse do governo, desmobilização dos soldados da Renamo, e, por outro lado, a abertura, ou a existência, de facto, pela oposição, à altura ainda armada, Renamo, de governar províncias. Então, houve 2 pilares e processos paralelos. O processo sobre o novo paradigma, acesso ao poder político a nível provincial para a oposição, terminou, como sabemos, com uma revisão parcial da Constituição, enquanto o processo sobre a desmobilização e desmilitarização continua a ser implementado. Houve uma arquitetura particular para cada um destes pilares nas negociações. Então, uma comissão mista, bipartidária, com assessores nacionais e assessores internacionais nesta temática de acesso ao poder provincial para a oposição, ou a possibilidade, podemos dizer. Então, isso trouxe uma nova designação para instituições, que resumo aqui, em inglês e em português, para todos os níveis. O modelo é relativamente simples, temos entidades, instituições devolvidas, né, com poderes relativamente autônomos, autonomia relativamente ao Estado central, autonomia fiscal, administrativa e patrimonial. E estas entidades devolvidas ao nível provincial, ao nível distrital, e já como sabemos agora, né, já tinham de ser devolvidos às autarquias, e, em paralelo, a representação do Estado para funções de soberania que não podem ser descentralizadas. Então, aqui, novas designações, novas instituições. As mudanças principais, podemos dizer, primeiro, este novo paradigma resulta numa forma bicefálica da governação provincial, porque temos a nova instituição do órgão da governação descentralizada provincial, eleito, né, com a divisão entre funções executivas e legislativas, a Assembleia eleita e o governador eleito, e, por outro lado, o secretário de Estado ao nível da província, que é a representação, de facto, do Estado central e das suas funções de soberania, mas também tem funções executivas, e a divisão destas funções entre o Estado descentralizado ou desconcentrado ao nível provincial, através
da representação do Estado, por um lado, e por outro lado, o governo eleito, não são claras. As funções, há sobreposições de funções, há duplicação de responsabilidades e isto afeta, no nosso ponto de vista, também a capacidade de prestação de serviços. Temos agora três diferentes qualidades e formas de descentralização. Temos aqueles 10 órgãos descentralizados, os novos governos provinciais eleitos, 10. Continuamos a ter 53 autarquias, possivelmente mais 10. Esta é uma ideia que foi lançada pelo próprio chefe de Estado. E temos 154, aqui um erro, governos distritais concentrados que ainda não são devolvidos, que era a intenção da própria revisão constitucional. A partir de 2024 temos eleições ao nível distrital e a criação de governos devolvidos. Esta também trouxe uma dupla subordinação do atual administrador distrital, quer embaixo do representante do Estado, secretário de Estado na província, quer sob o governador eleito. Também houve uma mudança na democracia eleitoral, já não é possível eleger, como era o caso antes, o presidente do Conselho Municipal diretamente, mas através da sua posição como cabeça da lista. E o mesmo modelo também é em vigor para o governador provincial e futuramente para o administrador distrital. Também houve uma definição dos círculos eleitorais para as eleições provinciais. Antigamente, os círculos eram todos os distritos, agora é um único círculo eleitoral toda a província. Também ao nível central houve mudanças, porque quem é responsável, quem supervisa, quem tutela as novas entidades, poderia ter sido uma nova direção para a governação descentralizada, não, a Direção Nacional de Administração Local supervisa quer a governação descentralizada provincial, quer a representação do Estado na província. A legislação também prevê uma coordenação, institucionaliza uma coordenação horizontal e vertical entre estas novas instituições, na minha opinião e na nossa análise, com altos custos de oportunidade e de baixa produtividade. Há, por outras palavras, dois movimentos opostos. Um, descentralizar, nos mesmos moldes, mais ou menos como no caso das autarquias, mas também manter o controle central através da representação do Estado a todos os níveis subnacionais. Este, obviamente, também tem implicações para todo o custo deste arranjo institucional. Criamos mais instituições, cada instituição precisa de funcionar, precisa investimento, precisa pagar salários e, como podemos ver, é ao custo da prestação de serviço que, na literatura, também na minha opinião, é uma das funções centrais da descentralização. É a razão de ser da descentralização, servir melhor
ao nível cada vez mais baixo, as necessidades dos cidadãos em termos de acesso ao serviço público de qualidade. Eu vou saltar esta discussão sobre o relacionamento entre governo distrital e governo autárquico futuramente, para entrar no aspecto da descentralização fiscal. A novidade que este novo paradigma traz é o facto que agora também os governos eleitos provinciais têm recursos próprios, têm uma autonomia financeira, mas restringe-se apenas aos recursos não fiscais, significa taxas cobradas por serviços, para atos administrativos, etc. Não tem autoridade tributária por enquanto, apesar a legislação prevê ainda uma legislação específica sobre esta matéria. Significa que os novos governos provinciais dependem, quanto aos recursos próprios, as taxas, que são cobrados para a prestação de serviços, e dependem das transferências fiscais decidido pelo governo anualmente no processo da planificação e orçamentação. É aprovado pela Assembleia da República. Também devem seguir os mesmos moldes, os mesmos princípios, as mesmas prioridades definidos pelo Governo Central nos seus instrumentos de planificação e orçamentação. E este deve ser observado através de uma forte colaboração com a representação do Estado, com o secretário de Estado na província. Significa o poder decisório sobre a alocação e distribuição de recursos que a lei está a prever, nomeadamente para a Assembleia Provincial, é bastante reduzida. E também, isto não fez parte desta reforma, mas acrescenta valor, na minha opinião, estas entidades devem obedecer as regras do jogo definido pela nova lei de SISTAF, lei 14 de 2040, o decreto 26 de 2021. Aqui temos, na próxima tabela, podemos ver a distribuição dos recursos. O Governo Central, para as transferências, o Governo Central usa uma fórmula que dá um peso de 75% ao número da população de uma província e à área 25%. Então, estes são os dados das transferências para 2020. O que é de interesse é a última coluna, onde estamos a olhar ao total das transferências per capita, e podemos ver há uma flutuação, há uma variação relativamente grande em alguns casos. Significa a justiça, o equilíbrio entre as províncias no que diz respeito às transferências falta ainda. É preciso talvez outros fatores a serem considerados numa fórmula do cálculo das transferências para eliminar estes desequilíbrios. No total, a próxima, por favor. No total, podemos partir da premissa, também por razões macroeconômicas, a crise financeira, etc.,
como consequência das dívidas ocultas e outros fatores que aquilo que neste momento está a ser transferido aos governos provinciais é aquém daquilo que eles necessitam. Há um estudo feito no Ministério da Economia e Finanças que mostra que um cenário básico precisa mais ou menos 5% das despesas totais para as províncias e num cenário reformista 10%. Como isto afeta os serviços, a prestação de serviços, como disse, são uma função central de governos descentralizados. Eu apenas quero, em jeito de ilustração, olhar para a saúde. Este novo paradigma traz, basicamente, uma dupla administração de saúde ao nível provincial. Por um lado, na representação do Estado, temos serviços provinciais de saúde, que têm uma sua própria estrutura, e, por outro lado, temos um serviço, a Direção Provincial da Saúde faz parte do executivo do governo eleito. Então, este é uma fraqueza do ponto de vista sectorial. Tenho ainda 2 minutos. Ok. Então, as controvérsias, há uns que acham que este novo paradigma é o caminho certo, outros acham que não é funcional, até há opiniões mesmo dentro da função pública que acham que este é um método de escangalhar a administração pública. Em vez de conclusões, e para estimular o debate, coloco aqui 6 questões. Primeira questão é: será que a legislação pode ser considerada suficientemente maduro para avançar com a devolução ao poder do distrito, ou, por outras palavras, termos eleições distritais? Ou será importante alterar a Constituição, onde está plasmado que, estranhamente, do ponto de vista jurídico, da minha opinião, em 2024 deveria ter eleições distritais. A segunda questão: o país quer avançar com a devolução, enquanto se nota que o quadro normativo, a legislação constitucional que foi criado, tem tanta controvérsia, mesmo dentro da função pública, com perigo de conflitos e alto custo da prestação de serviços, como estamos a ver no caso da saúde. Qual é o relacionamento dos futuros governos distritais devolvidos em relação, incluindo territorialmente, mas também fiscalmente, às autarquias que já existem ou que serão criados ainda? É uma questão aberta. Então, a questão às vezes foi colocada quando teríamos órgãos descentralizados ao nível distrital, né? O administrador governa o seu distrito. Quais são as funções quando os distritos territorialmente são governados pelo administrador? Quais são as funções do governador em termos de território? Como interagem os administradores e o governo territorialmente?
A questão dos custos, já mencionei, é um modelo extremamente caro para o erário público. Então, é preciso pensar, na minha opinião, na revisão não apenas da divisão das funções, horizontal e verticalmente, mas também da distribuição dos recursos fiscais. Então, por isso, eu sou advogado, né, desta revisão e de um desenho de um sistema fiscal intergovernamental na base de fórmulas para a distribuição vertical dos recursos fiscais entre governo central e governos subnacionais, por um lado, e horizontalmente entre as províncias e futuramente os distritos e os atuais municípios. Muito obrigado. Muito obrigado pela interessante apresentação. Penso que depois teremos oportunidade para refletir em relação com esses desafios. Queria dar a palavra à terceira panelista do nosso painel. Por favor, quando esteja pronto. Bom dia. Muito obrigada, Barroso. Bom, o meu tema é confiança nas instituições em contextos de precariedade de serviços públicos. Algumas notas de campo. Importa referir que esta comunicação é baseada em duas pesquisas que estão em curso neste momento no IES, que é o Barômetro de Governação Municipal e o Barômetro de Coesão Social. Mais adiante vou explicar um pouco sobre cada uma delas. Bom, como estrutura, proponho primeiro apresentar o contexto, a metodologia, depois um pouco sobre confiança nas instituições, depois apresentarei o argumento e, por fim, as considerações finais. Em relação ao contexto, a literatura nos sugere que os altos níveis de confiança em regimes democráticos estão associados à avaliação positiva do desempenho das instituições, aos altos níveis de satisfação em relação à provisão de serviços públicos, aos baixos níveis de corrupção e também ao uso frequente de canais de contato com os cidadãos. Contudo, em contextos como Moçambique, evidências de terreno mostram-nos uma avaliação negativa no que diz respeito ao desempenho das instituições, um déficit na provisão de serviços públicos, levando aos altos níveis de insatisfação, altos níveis de corrupção e o fraco uso de canais de aproximação com os cidadãos. Apesar de Moçambique ou contextos Moçambique apresentarem todos os elementos que eu apresentei há pouco, nota-se percentagens relativamente altas quando falamos dos órgãos de gestão nas organizações municipais. Assim, proponho a seguinte pergunta: como explicar a existência de percentagens relativamente altas de cidadãos que ainda confiam nas instituições num contexto de precariedade na provisão de serviços públicos e insatisfação com o desempenho das instituições? Como metodologia, como disse há pouco, eu particularmente estou a trabalhar com o Barômetro de Governação Municipal e também Barômetro de Coesão Social. O Barômetro de Governação Municipal serve para medir a percepção e a atitude dos munícipes em relação à governação local, enquanto que o Barômetro de Coesão Social
serve para medir os indicadores de coesão social no norte do país. Conforme podem ver na apresentação, o barômetro de governação municipal já passou por 21 municípios, que começou em 2017, depois tivemos a ronda de 2018, depois tivemos 2019, 2020, 2021. Enquanto que o barômetro de coesão social, que são as 3 províncias do norte, 2 distritos de Cabo Delgado, 2 distritos de Niassa e 2 distritos da província de Nampula. Importa referir também que esses 2 barômetros usam a combinação da metodologia quantitativa e qualitativa. Na metodologia quantitativa, é administrado um inquérito por questionário a uma amostra de 620 inquiridos, homens e mulheres com idade igual ou superior a 18 anos de idade. E a parte qualitativa é constituída por observação no terreno, entrevistas individuais e também entrevistas em grupos focais. Bom, o gráfico acima tem como base os dados de 2019 e 2020, como está aí claro, e mostra a relação que existe entre as 2 variáveis, índice de confiança e índice de satisfação, desculpa. O gráfico de correlação mostra que quando a satisfação em relação à provisão de serviços é positiva, os níveis de confiança também tendem a subir. O valor de R neste gráfico é 0,4, que significa que existe uma correlação positiva fraca. Ou seja, apesar de os níveis de satisfação aumentarem, os níveis de confiança, aumentarem quando os níveis de satisfação também aumentam. Neste caso concreto, os dados mostram que a correlação não é tão forte como deveria ser. Logo, aqui mostra-nos que a confiança não depende exclusivamente da satisfação. Em relação à corrupção, fez-se uma pergunta, temos essa pergunta no inquérito do Barômetro de Governação Municipal, que é, neste município, quanta corrupção há. Como o gráfico mostra, os primeiros 2, as 2 primeiras respostas, temos muita e alguma, onde podemos notar que mais ou menos mais de 70% da amostra respondeu que existe muita ou alguma corrupção para estes municípios. As pessoas que responderam nenhuma não chegam nem 16%. Contudo, a tabela que se segue mostra os dados de 2018, 2019, 2020 e mostra os valores percentuais da confiança no geral. Como podemos ver, a confiança nas várias instituições, no geral, é superior ou está entre os 18% aos 52% nas várias instituições, sendo os líderes comunitários e secretários os que mais percentagens positivas têm. Quando olhamos para os valores médios, que confiam um pouco, também podemos observar percentagens acima de 40%. Bom, os aspectos que passaram mostram que, em contextos como Moçambique, existem deficiência na provisão de serviços públicos, existem altos níveis de percepção de existência de corrupção. Não deu para trazer todos os gráficos, mas também existe uma avaliação negativa em relação ao desempenho das instituições. Contudo,
para responder à pergunta que me propus a fazer, trago como argumento que os níveis de confiança nas instituições no contexto moçambicano estão associados essencialmente à trajetória socio-histórica, ligadas a dinâmicas de construção do Estado, e também à maneira como os cidadãos imaginam ou concebem o Estado. Em relação à trajetória socio-histórica, e as dinâmicas de construção do Estado, temos, por um lado, a construção de um homem novo, onde, durante todo este processo, se propunham a transformar radicalmente não só as mentalidades das pessoas, mas também as relações sociais e a constituição, de uma nova sociedade sob direção do Partido Frelimo. Por outro lado, temos a questão da unidade nacional e a exaltação da nação. Aqui, a Frelimo, desde o período pós-independência, sempre pautou por um discurso de exaltação da pátria e sempre trouxe essa questão como um dos principais elementos no seu discurso político. E neste processo também teve o processo de criação das instituições, onde havia uma muito concreta que defendia que os cidadãos deviam confiar nas instituições. O outro aspecto está relacionado da forma como os cidadãos imaginam o Estado. Para complementar essa parte, eu adiante vou trazer alguns excertos de algumas entrevistas em grupos focais, resultantes do trabalho de campo do Barômetro de Coesão Social. Mas, no geral, os cidadãos olham o Estado como um pai, que mesmo com as suas limitações, que mesmo sem poder responder àquilo que é a demanda no processo de prestação de serviços e tudo aquilo que é o papel do Estado, os cidadãos ainda assim confiam no Estado. Isso tem a ver também com a forma como as pessoas eram politicamente enquadradas no período pós-independência. Os grupos dinamizadores, eles tiveram um papel muito importante na maneira como as pessoas foram construindo todo esse conjunto de aspectos que levam as pessoas a confiarem ou não nas instituições e no próprio Estado. Não sei se conseguem ler, mas aqui temos alguns excertos de algumas entrevistas. Por exemplo, vou ler agora. A escola que está em Pombe, fomos nós que construímos. Não tivemos nenhum apoio do governo. Para resumir, o governo aqui, nesta comunidade, não tem feito nada. Mesmo para chegar aqui, o governo não chegava para falar conosco. Isso foi um grupo focal no bairro de Pombe, em Chimbonila. A seguir, nenhum dia que o governo disse vou lá fazer reunião e o município, não estar aqui. Costuma estar sempre um pai da posse do poder, eles referiam-se ao presidente da República, quando vem ao distrito tem que participar nesse encontro. Aqui nota-se claramente como as pessoas olham para o presidente da República, a forma como eles idolatram, o presidente da República, e não só desde que seja do Estado, desde que seja alguém ligado a essas instituições, as pessoas tendem a olhar de uma forma como alguém de um nível muito superior. A seguir, estes dois excertos mostram que, apesar do Estado não cumprir com o seu papel, ainda assim as pessoas mantêm a confiança
nas instituições. Vou ler só o primeiro excerto. A confiança ainda até aqui mantém-se, porque nosso pai, né? Quando o governo distrital ou provincial tem se dirigido à comunidade, sempre enchemos lá, porque ainda existe esse sentimento de confiança, apesar de tudo. Bom, considerações finais. A análise mostra que a confiança, nas instituições não depende unicamente da satisfação na provisão dos serviços públicos, do desempenho das instituições, dos baixos níveis de corrupção ou de usos de canais que permitem um maior contato com os munícipes. Quando falo de usos de canais, refiro-me às visitas regulares, à auscultação pública e até reuniões de bairro com as estruturas do município ou distrito, técnicos, vereadores, Assembleia Municipal e até secretários e líderes comunitários. Apesar disto tudo, aqui mantém-se os níveis de confiança porque existem outros fatores que influenciam, que são, nomeadamente, a trajetória socio-histórica do Estado, bem como a maneira como os cidadãos imaginam o Estado e as instituições. Muito obrigada. Ok, temos chegado ao final das apresentações, então agora é o momento para partilhar aquelas perguntas, dúvidas ou comentários que tenham surgido ao longo das 3 apresentações, tanto pelas pessoas que nos acompanham presencialmente, como aqueles que estão a participar através do Zoom. Penso que temos tido 3 apresentações muito complementares que abordam tanto o processo formal da autarcização em Moçambique, da criação dos municípios, nessa primeira onda da descentralização. Temos também, ao nível dos munícipes, qual é a interação, como é que os munícipes olham para essas instituições locais, e temos tido também, com a apresentação do professor Werner Weimer, podemos olhar para essa segunda onda da descentralização e do processo dos órgãos descentralizados a nível provincial, ligado ao processo de paz. Então, acho que são 3 apresentações que complementam-se muito bem. E, então, gostava de dar a palavra para as pessoas que nos acompanham. Caso tenham já alguma pergunta ou intervenção, por favor, é só levantar a mão. Muito obrigado. Sim, bom dia. Eu chamo-me Olate de Almeida. Sou estudante da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Alguns comentários para o professor Bernardo Weimer e uma questão já no fim para a última apresentação. É mesmo facto que com a revisão constitucional de 2018 e a aprovação do novo pacote da descentralização, verifica-se uma macroestrutura. Há uma duplicação da estrutura administrativa do Estado, porque o espírito que está na Constituição não foi o mesmo espírito que o legislador ordinário levou para as leis que materializam o processo da descentralização. A Constituição é clara quando diz que os órgãos de representação do Estado, secretário de Estado, Conselho dos Serviços de Representação do Estado, lida com matérias exclusivamente de soberania, que são questões de defesa e segurança, justiça, moeda, fronteiras, migração, etc, etc. Mas, na prática, nós temos uma estrutura em que os Conselhos de Serviços de Representação do Estado têm uma média, com exceção da cidade de Maputo, as 10 províncias têm 8 serviços, que faz ou desempenham atribuições e competências meramente administrativas que não têm nada a ver com a soberania. Questões de assuntos sociais, educação, saúde, etc. Agora, não sei se é basicamente para se atingir a descentralização no espírito em que está na Constituição, ou é meramente para termos uma perspectiva formal, do ponto de vista constitucional, mas quando é para a materialização,
a realidade é outra. O outro assunto é que a Constituição revista de 2004 indica que em 2024 haverão eleições a nível dos distritos. Só com 10 províncias, mais a cidade de Maputo, já se provou que este modelo é inviável. Falou muito bem ali o professor, que se tivermos a eleição em 2024, praticamente a figura do governador fica irrelevante. Irrelevante por causa de quê? Por causa do princípio da territorialidade. Porque cada distrito vai ter o secretário de Estado, vai ter o administrador do distrito eleito e vai ter a sua respectiva Assembleia Distrital. Então, onde é que o governador terá legitimidade? E para que se vai eleger o governador numa questão de que todos os distritos serão praticamente descentralizados neste contexto? Então, levar esta perspectiva para 2024 para fazer eleições distritais é praticamente inviável. A amostra já nos indica que não vale a pena. Um outro assunto tem a ver com a tripla autonomia que é conferida a estes órgãos de governação descentralizada provincial. Fez-se na mesma lógica de dar autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Já estamos no 3º ano, mas estes órgãos sobrevivem ou funcionam na base das transferências intergovernamentais. Não existe nenhuma província que consegue custear as suas despesas pelo menos em 30%, mesmo que haja lei das finanças descentralizadas. Então, estamos aqui a ter uma perspectiva de descentralização teórica, mas que, na verdade, o peso e a sobrecarga, no final do dia, é mesmo para o Estado. O governador, o Conselho Executivo Provincial e as suas quase 12 direções provinciais funcionam com transferências intergovernamentais do governo central. Então, é uma centralização material, mas que, do ponto de vista teórico e conceptual, dissemos que temos uma descentralização e conferir autonomia a estes órgãos. Quanto a Elisângela, num dos seus slides ali, fez menção a uma entrevista no bairro Pombe, em Chimbunila. Não consegui perceber o enquadramento, porque o estudo de caso é o município de Lixinga. E Chimbunila, desde 2013, é um distrito autônomo. Mesmo quando fazia parte do distrito de Lixinga, até antes de 2013, Chimbunila nunca foi uma área autarcizada. Então, não consegui perceber no seu estudo o enquadramento daquela entrevista ou onde é que entra Chimbunila, atendendo que o estudo de caso é em Lixinga. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Teresa Cravo, sou da Universidade de Coimbra, em Portugal. Tinha uma pergunta para a Sandra Ângela. Eu gostei muito da linha de investigação, de tentar perceber outras formas de conceptualização do Estado vindo a partir das percepções dos cidadãos. A minha questão é, eu tenho várias questões de exploração de algo que obviamente não teve tempo para falar na apresentação, que é breve, mas uma das questões tem a ver com porque considera que os níveis de satisfação são relativamente altos, como explicou, quanto, para todos os efeitos, em alguns dos elementos que mostrou no quadro, há níveis de satisfação de 18%, 20%, que não são particularmente altos. Portanto, como é que fundamenta a apreciação do nível de satisfação como sendo relativamente alto? Depois a outra questão tinha a ver com o próprio conceito de confiança nas instituições. A que é que os cidadãos que foram entrevistados, etc., se referem exatamente quando falam em confiança nas instituições? Quais são digamos que os parâmetros dessa confiança? Achei muito interessante do ponto de vista da análise histórica a ideia de que há aqui uma certa conceptualização do homem, na construção do homem novo, que vem de trás, da independência, etc. E fez-me pensar se haveria aqui alguma diferença geracional nesta confiança nas instituições que valesse a pena explorar, ou seja, se há maior conceptualização do Estado enquanto pai e do cidadão enquanto homem novo que tem uma determinada função a desempenhar na nação, não é? Se há aqui uma diferença entre as pessoas que são mais velhas em relação a essa conceptualização e uma geração mais nova que pode mostrar maior exigências e, nesse caso, maior insatisfação em relação àquilo que é o desempenho do Estado. Obrigada. Muito obrigado. Por favor, Régio Conrado. Muito obrigado. Eu queria começar a fazer um comentário em relação à última intervenção. Há dois aspectos que eu acho que são
interessantes, mas que são problemáticos. Grande parte das pesquisas que estão sendo feitas no contexto de Moçambique hoje, em relação, sobretudo, ao problema do Estado, ao problema da confiança política ou de outros aspectos conexos, há sempre uma explicação que é um pouco circular. A ideia de que as percepções à volta do Estado dependem do processo de construção do Estado. Esta tese é profundamente problemática, porque uma das primeiras características fundamentais, estamos a dizer que se pretende medir um nível de confiança em relação, portanto, às instituições, e se fala das percepções dos cidadãos, mas do ponto de vista metodológico, estamos a constatar que os métodos não nos permitem captar essas percepções. Os inquéritos não captam, portanto, as percepções. As entrevistas semi-estruturadas não captam, portanto, as percepções. Aqui já há um problema metodológico de fundo, porque os trabalhos mais avançados em relação à captação das percepções, sobretudo em relação aos países africanos, mostra-se muito claramente que as técnicas, por exemplo, das ditas investigações qualitativas aprofundadas, que implica, por um lado, nós temos as entrevistas em forma de conversas aprofundadas, muito mais informais, que captam, no fundo, aquilo que é a tendência discursiva não formal e, muitas vezes, não suficientemente coerente. Primeiro aspecto fundamental. O segundo aspecto fundamental, nós estamos a dizer que a questão da observação não se limita pura e simplesmente a observar como que os cidadãos, no fundo, têm relação com as instituições do Estado. Muitas vezes também tem que ver com a forma como é que eles se representam de forma automática na relação com até objetos não necessariamente definidos como Estado, mas que remetem, portanto, à questão do Estado. E nessa pesquisa, o grande problema é que aspectos não estão suficientemente presentes. Então, como é que nós podemos captar as percepções dos cidadãos em relação, portanto, a determinadas instituições do Estado, sem avaliarmos com profundidade aquilo que são as dinâmicas discursivas não suficientemente enquadradas? Este é o primeiro grande problema. Mas este problema também toca a um problema generalizado, portanto, da forma como que se faz pesquisa à volta do Estado no contexto de Moçambique. Aliás, as pesquisas à volta do Estado no contexto de Moçambique não só são insuficientemente feitas, mas também, quando avança o argumento segundo o qual a confiança nas instituições depende da trajetória histórica do Estado, o que não está suficientemente claro é como é que as rupturas no interior do próprio Estado também foram degradando de forma estrutural esta relação entre Estado e cidadão. E o que eu posso dizer mais ainda, este argumento torna-se profundamente problemático, porque subsume-se por trás de que há uma trajetória mais ou menos homogénea do processo de construção do Estado no contexto moçambicano, que nos induz, por inerência das circunstâncias, à confiança como Estado, o que é totalmente não verdade. Porque a dinâmica de construção do Estado, por exemplo, em Coamba, não tem as mesmas características como, por exemplo, em Montepuez, para as características próprias deste mesmo contexto. Quando estamos, portanto, em Chimbunila, portanto, estamos em Lixinga, e estamos, por exemplo, em Memba, não temos as mesmas características, por causa de historicidades diferentes, espacialidades diferentes e até de percepções à volta do tempo e da relação com esse mesmo Estado. Então, e depois, o grande problema também que se associa, fala da confiança, portanto, nas instituições. O que nós sabemos é que a própria ideia de confiança nas instituições, para além de ser profundamente contestável e profundamente complexa, ela também não nos remete necessariamente a uma percepção unívoca e no contexto da apresentação dos seus resultados, dá a impressão que a confiança, portanto, nas instituições, há uma perspectiva mais ou menos estabilizada no seu interior. Isto é problemático. Eu queria terminar dizendo também que no plano ainda epistémico, por exemplo, em relação ao que está a apresentar, apresentou o problema da construção do Estado. Mas aqui há uma confusão de ordem mesmo técnica. Por quê? Porque há uma diferença entre temos a formação do Estado, que é um conceito particular, e temos o conceito de construção do Estado. Porque no caso moçambicano, a introdução do homem novo não pode ser considerada apenas como parte de construção do Estado, que seria um processo mais ou menos consciente, estabilizado ao longo do tempo. Mas o que nós temos é que esse processo também é formação do Estado, porque há processo não necessariamente consciente ao longo desse processo, mas que nos induzem, portanto, a processo de consolidação daquilo que diríamos nós, estruturas de Estado, portanto, a longo prazo. Então, para terminar, que eu penso que é profundamente complicado quando nós constatamos, portanto, que os argumentos
eles pretendem se auto-justificar e não nos permitem esclarecer, portanto, a base. E depois a própria pergunta de partida. Também é problemático, porque a pergunta de partida torna-se depois o argumento central da própria investigação. Não sei o que é que se passa, mas eu acho que é profundamente complexo. Em relação ao professor Weimer, eu queria fazer uma pergunta muito simples. Eu gostei imensamente da apresentação, porque ela nos explica a economia política do processo da descentralização no contexto de Moçambique. Conhecendo com profundidade o processo de construção e o processo da descentralização no contexto de Moçambique, o professor Weimer não acha que, em parte, essas disfunções do processo de descentralização também se explicam devido à própria dinâmica interna da necessidade, seja da distribuição dos recursos de poder entre os diferentes atores, portanto, envolvidos, por um lado, mas também o que se sente é que, ao longo do processo de descentralização, constata-se que a vontade é de sempre manter uma ideia de unicidade, portanto, do Estado, mesmo que isso prejudique o funcionamento normal das ditas, portanto, unidades centralizadas. Como é que olha para esse aspecto, esse duplo aspecto que eu estou aqui a colocar? Muito obrigado. Muito obrigado. Temos, por favor. Obrigado, Manoco. Eu tenho 2 pontos. O primeiro, em relação ao professor Weimer. Gostei muito da apresentação, a profundidade, e nós estamos neste momento em discussão sobre o processo de descentralização a nível distrital. Eu proponho que a sua apresentação que fosse disseminada a nível do Parlamento, porque estão a discutir este aspecto. Claro que o IES tem sempre a pretensão de fazer a preocupação de publicar as apresentações das conferências, mas ainda não foi a 5ª conferência, ainda não temos o livro, mas é muito importante que estamos neste momento a discutir a questão da descentralização a nível distrital. E concordo com todos os argumentos que se referiu a ele. Em relação à Sandra, da Sandra Ângela, sobre a confiança nas instituições. Penso que o vosso trabalho ainda não terminou, mas seria tão importante que as pessoas entrevistadas, vocês pudessem pôr dividido por jovens e também numa perspectiva de género. Mulheres e homens, o que é que disseram em relação à confiança ao Estado? Penso que isso é muitíssimo importante para podermos com base nas conclusões, podermos agir e dar as opiniões aos outros. Muito obrigada pelas intervenções. Muito obrigado. Só para terminar, tínhamos recebido também uma pergunta do chat, vou passar a ler rapidamente, de Michael Sambo. Saudações, painel e o platô, obrigado pelas excelentes apresentações. Tenho uma pergunta para a colega Sandra Ângela. De sua excelente apresentação e interessantes pontos levantados, fiquei com uma curiosidade intelectual. A questão é se o vosso estudo denota que os munícipes confiam nas instituições ou dizem que confiam nas instituições. Se sim, se se trata de confiança nas instituições, quais são os indicadores de confiança nas instituições que foram usados no estudo? Obrigado. Então, acho que com estas perguntas podemos começar a dar um pouco de tempo ao painel para começar a responder. Então, não sei se prefere Sandra Ângela ou prefere o professor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Eu não tenho certeza que percebi tudo por causa da acústica nesta sala. Há muito eco, então, mas eu vou tentar responder. As primeiras perguntas, comentários que foram levantados sobre qual é a diferença do papel do secretário de Estado, como definido na reforma constitucional, com funções soberanas versus funções executivas. Na minha opinião,
as funções executivas que não coincidem com as funções de soberania e as funções necessárias para manter regras de jogo de um Estado único, um Estado não federado. Na minha opinião, não tem cabimento na figura do representante do Estado. Acho que é importante repensar as funções executivas na área de funções fora de funções de soberania e gradualismo aqui é uma palavra-chave também, passar estas funções aos governos provinciais eleitos. Esta é a minha opinião e nos meandros em que comunico há uma opinião forte também por funcionários públicos. É uma duplicação, enquanto o novo modelo traz exatamente esta oportunidade de ter mais funções, nomeadamente na área da prestação de serviços para os governos provinciais eleitos. A questão dos distritos e as eleições distritais, também o ponto levantado pela minha colega e ex-chefe, a doutora Terezinha, é um assunto. Eu vejo que este assunto das eleições distritais, marcados para 2024, entrou no pacote da reforma constitucional num momento um pouco infeliz, e de acordo com algumas pessoas que participaram neste processo, no fim, sem realmente pensar bem o que estamos a pôr lá na mesa. Até o professor Macie, no seu livro, diz isso, faz uma afirmação que é preciso, provavelmente, rever a Constituição. Este foi, claro, foi resultado de uma negociação política, mas existem, aparentemente, entre as partes, dúvidas sobre a viabilidade deste processo. E do ponto de vista constitucional, legal, acho que uma Constituição define os marcos do terreno, do edifício que queremos erigir na reforma do Estado, mas não tem uma função programática que diz até este ano temos que fazer isso, isso, isso. Esta seria a tarefa de um programa, de uma visão, de uma estratégia, mas não de uma Constituição. Por isso, eu concordo com esta opinião, rever esta questão e renegociar, porque saiu de um compromisso político. Então, na minha opinião, é necessário que a própria Assembleia retoma este assunto para esclarecer, para ter uma visão comum, numa perspectiva de gradualismo, como abordar a questão da devolução do poder e das funções aos distritos. Para além disso, recentemente o próprio spokesman da Comissão Nacional das Eleições fez alusão que é muito, muito difícil financiar as eleições. Então, do ponto de vista fiscal, talvez também seja razoável repensar a questão das eleições daqui em 2 anos, ao nível distrital, para criar estes órgãos. O relacionamento entre governo provincial e distrital
é ainda por definir, na minha opinião. Neste momento há uma dupla subordinação, mas isto, como sabemos, não pode funcionar, né? Bem, ter dois chefes que mandam. Então, por isso, na medida em que teríamos politicamente um consenso como tratar o assunto da devolução ao nível distrital, é preciso dirigir-se a esta pergunta que foi levantada. Os desafios da dependência fiscal dos órgãos descentralizados a nível província é a mesma questão como existe no caso das autarquias atualmente. É pouco, tomando em conta que, no caso das autarquias, a economia de todas as autarquias é uma força motriz para o desenvolvimento, para a geração de receitas. Então, há um argumento forte de repensar, este também é o meu argumento, no âmbito de repensar a divisão e os critérios da divisão dos recursos fiscais que o país tem, a todos os níveis. Então, são duas mensagens que eu quero fazer. Introduzir uma metodologia de gradualismo que define programaticamente metas, até queríamos chegar. Quando? Né? Em vez de uma Constituição, já um tipo de programa, uma abordagem mais programática, mais estratégica. Segundo, é preciso rever a Constituição, na minha opinião, sobre estes aspectos que mencionei, e talvez dizer que, ou citar até o chefe do Estado, que recentemente em Nampula disse: este é um processo irreversível, mas inacabado. É preciso repensar alguns aspectos, nomeadamente aqueles aspectos que eu mencionei. Muito obrigado. Obrigada. Bom, primeiro vou responder ao colega, desculpa, esqueci-me o nome. Em relação ao tema da própria apresentação, sim, realmente Chimbonila não é uma autarquia e foi um erro. Se notou logo no início, o tema é confiança nas instituições e depois, a seguir, o subtítulo vem algumas notas de campo. Numa primeira fase era para analisarmos, sim, apenas o município de Lixinga, mas preferi olhar não só para o barômetro de governação municipal, não só para a área municipal, como também para algumas áreas distritais, que é o caso de Chimbonila e alguns outros. Portanto, em relação à questão de provisão de serviços públicos, em Lixinga, em relação à pergunta que a colega fez sobre satisfação, sobre o quadro da satisfação, na verdade, o primeiro gráfico mostrava que existe uma relação entre a satisfação e a confiança, que quando os munícipes sentem-se mais satisfeitos com a prestação de serviços públicos que o município traz, eles tendem a confiar mais nos órgãos de gestão, nas instituições municipais. Então, a relação é positiva, fraca, por quê? Porque, apesar de existir uma correlação que é positiva, ela ainda não está no nível ideal, que é aquilo que a literatura nos indica, né? Que os altos níveis de satisfação estão ligados também aos altos níveis de confiança. A satisfação ainda não é o principal fator, pelo menos no contexto dos municípios que nós passamos. Mesmo não estando
estão satisfeitos com os serviços prestados. E eu acho que puderam ver na minha apresentação, pude passar algumas imagens de algumas escolas, algumas estradas e alguns furos de água que mostram muito bem a inexistência quase de serviços nesses locais, tanto nos municípios como também nos distritos. Então, ainda assim, as pessoas confiam, bom, nos grupos focais que nós íamos fazendo e mesmo na base de dados que nós temos. Querendo, podem também visitar a página web do IESE para poder obter. Mostra-se, quando nós perguntávamos às pessoas se confiam nas várias instituições, porque temos vários órgãos que nós fomos perguntando no inquérito por questionário, as pessoas respondem muito ou um pouco. Poucas pessoas respondem que não confiam. E nós, quando fazíamos os grupos focais, nós tentávamos desagregar um pouco essa pergunta, ou seja, trocar em 500. Perguntávamos, bom, eles primeiro apresentavam os principais problemas que tinham na comunidade, que estão lá patentes, problemas de estradas, escolas, furos de água, inexistência de furos em alguns sítios, outros sítios nem poços já, as pessoas devem recorrer a rios que encontram-se talvez a 6, 7 quilômetros de distância. Ainda assim nós perguntávamos, confiam? Qual é o vosso sentimento em relação ao Estado ou em relação ao município, a essas instituições? Porque nós sabemos que o município paga impostos e temos também várias outras formas de arrecadação de receita que o município tem. Como é que o munícipe se sente em relação a estas pessoas ou a estes órgãos? Então, as pessoas diziam que, apesar disso tudo, eles confiavam nas instituições. Num outro grupo focal, até infelizmente não pude ler o trecho, alguém dizia, eu confio no governo, mas não confio nas pessoas que estão no governo. Porque as pessoas que estão no governo, desculpem a expressão, não prestam. Então, aí nós podemos notar que as pessoas, mesmo com essa dificuldade, deficiência na prestação de serviços públicos, eles ainda assim confiam e não se veem a ser governados por outras pessoas, porque no Barômetro de Coesão Social nós também temos uma pergunta. Se um outro partido político estivesse no poder, acha que a situação seria melhor, pior ou estaria na mesma? Várias pessoas diziam que estaria na mesma. Então, tudo isso me fez pensar sobre esse ponto de vista, que é como as pessoas olham para o Estado, é como as pessoas idolatram todo esse conjunto de instituições, é como as pessoas também se comportam perante ao próprio Estado e perante a essas instituições. Várias pessoas no campo, no terreno, olham o Estado não como aquilo que nós temos conhecimento, como nosso empregado, mas como patrão. Então, é um pouco essa lógica que faz com que as pessoas tenham essa atitude em relação aos níveis de confiança. Bom, não sei se consegui responder. Em relação ao comentário que a professora Terezinha trouxe sobre olhar também para a opinião numa perspectiva de gênero, olhando para o que as mulheres e os jovens particularmente pensam, os dados, porque nós temos uma vasta base de dados e os dados mostram, no inquérito por questionário, por exemplo, que os maiores níveis de confiança são depositados entre as pessoas mais velhas em relação aos jovens. Mas, quando olhamos numa perspectiva de gênero, por exemplo, percebemos que as mulheres confiam mais que os homens já não. Depois entra também todo aquele debate sobre o nível de escolarização, sobre a ocupação dessa própria pessoa, se é uma pessoa que está enquadrada no setor público ou no setor privado,
ou tem uma ocupação informal, e depois também entra todo o debate se está na zona urbana, se está na área periurbana ou numa área rural. Então, a base de dados é muito mais rica em termos de conteúdo para essas análises. Em relação ao comentário do Regis, acho que é isso, sobre o processo de formação de Estado e todo esse debate. É verdade que cada local em que nós passamos, cada município, cada distrito tem suas particularidades, em termos de processo de história, né? No processo histórico, evolução, tudo isso. Mas, apesar de tudo isso, ou melhor, na minha opinião, eu decidi olhar para aquilo que é comum, que é a falta de serviços nesses locais. Várias imagens que eu pude apresentar nos meus slides são de locais diferentes, mas se notarem a estrutura das escolas, a estrutura dos locais onde as pessoas têm obtido água é igual, é semelhante. Como é que se diz? É clara a inexistência de serviços em todos esses locais. Então, se as pessoas não estão satisfeitas, não há serviços, não há um bom desempenho das instituições, há altos níveis de corrupção, olhar numa perspectiva de voltar um pouco ao passado e olhar um pouco como é que essas pessoas foram enquadradas ao longo dos anos, penso que foi a melhor forma de avaliar. E uma outra coisa, um outro aspecto muito interessante é que a questão das autoridades locais ainda está muito patente nas comunidades. A força, a importância e, diria até, a forma como as pessoas olham para os régulos, para os cabos, os secretários de bairro, é também algo que contribui em grande para a forma como eles também olham para as instituições, porque essas autoridades locais são um elo de ligação entre as instituições e a comunidade. E as instituições têm tido influência nos régulos e todas essas autoridades comunitárias que, por sua vez, têm uma forte ligação com a comunidade e passam imagem também positiva do próprio Estado. Obrigada. Muito obrigado. Rapidamente vou fazer uma pergunta para o nosso colega painelista virtual. Era para refletir rapidamente, brevemente, no sentido da problemática do próprio conceito do gradualismo no contexto da autarcização, no sentido de, por um lado, um princípio racional para, num contexto de escassos recursos, implementar a própria municipalização, mas, por outro lado, poder servir como um mecanismo para dosear ou limitar o próprio processo da descentralização. E depois, duas últimas perguntas. Em primeiro lugar, ali, que estava antes, e depois aí, por favor. Sim, muito bom dia. As questões anteriormente que queria deixar já foram lançadas, mas, entretanto, da colega Elisângela, custa-me pronunciar o nome, mas desculpa, eu notei uma divergência na contextualização dada, na problematização, em termos da pesquisa ora apresentada. E existem alguns indicadores sim, que deveriam também tomar-se atenção na pesquisa. Alguns já foram aqui ditos, e queria referenciar a inclinação política. Se observarmos o gráfico, através da questão aí apresentada neste município, quanta corrupção há.
Se formos a ver, os locais por onde há pouca corrupção são locais praticamente em que o partido no poder é que está presente de uma forma muito positiva. Então, eu não sei, eu gostaria de exatamente saber o que é que se pretendia ao se colocar esta questão neste município, quanta corrupção há. Os cidadãos, a amostra escolhida, foram capazes, até que ponto eles foram capazes de responder a essa questão? Obrigado. Bom dia. Primeiro gostaria de agradecer o IES pelo seu papel organizador desta conferência que nos permite partilhar o espaço com grandes investigadores que estão dedicados a produzir conhecimento para alimentar aquilo que são as políticas públicas nacionais ou internacionais. Para além dos painelistas desta sessão, quero endereçar meu abraço ao professor Bernard, com quem venho trabalhando há mais de 20 anos nos assuntos da descentralização. O professor Bernard foi professor, como digo sempre, professor, e também foi meu supervisor da tese há 20 anos, por isso mesmo é uma fonte de inspiração com a qual eu tenho quando estou a trabalhar nos assuntos da descentralização. Indo direito às questões que coloco, que tenho, no título do trabalho que o professor apresentava, havia uma triangulação entre três conceitos que eram reforma da descentralização, construção de Estado e o conceito paz. A questão que tenho depois da apresentação é compreender se o novo modelo de descentralização, como o professor diz, o novo paradigma da descentralização, está a contribuir para manter este trio conceptual descentralização, construção do Estado e o processo de paz em Moçambique. A segunda questão, queria compreender do professor, aprendi de si que a descentralização é um meio e não um fim como tal. E o fim, o último do processo de descentralização é a provisão de bens mais serviços públicos. Queria compreender o peso do investimento que está a ser alocado com base no novo modelo e a relação entre despesas de funcionamento e despesas de investimento. Aqui a questão de despesas de investimento está mais articulado exatamente com a provisão de bens mais serviços públicos. Quando vamos falar nas reformas propriamente ditas, o professor disse que as reformas visavam, na sua essência, garantir a paz, a estabilidade. Percebi que o que queria transmitir é o pensamento de que a natureza do modelo do Estado, um Estado altamente centralizado, não só este modelo que gerava algum sentimento de exclusão, marginalização, tinha gerado o conflito. A ideia, ou a questão que coloco é em que medida o novo paradigma, com todos os elementos desafiantes que aqui foram apresentados, não coloca em risco de retorno a estes conflitos e o retorno a uma situação de instabilidade a nível nacional. Muito obrigado. Ok.
Estamos já um bocadinho acima da hora, então vou pedir um esforço aos três painelistas para tentar sintetizar e responder àquilo que considerem que podem responder neste momento. Vamos ver se conseguimos em 5 minutos. Então, em primeiro lugar, não sei se conseguem nos ouvir, Jorge. Sim. Peço imensa desculpa se fosse possível repetir a pergunta, se não fosse... soubesse, julgo que me foi feita uma pergunta, julgo eu. Sim, brevemente, pronto, era perguntar como é que via o próprio, tendo analisado o processo do gradualismo e do processo da autarcização em Moçambique nos anos 90, como avalia a própria validade do conceito gradualismo, tendo sido, por um lado, como um conceito, um princípio racional para usar os recursos e limitar as capacidades em um contexto progressivo, e, por outro lado, como o próprio conceito pode servir, e se calhar tem sido assim, para limitar o próprio processo da descentralização. Não sei se agora ficou mais claro. Sim, claro. Obrigado. Portanto, o próprio nome do conceito, digamos, procura que haja uma progressividade, digamos assim, algo que vá evoluindo. Agora, se essa necessidade de evolução ou progressão se coaduna com as condições que naturalmente o processo de transferência de competências requer portanto, para no fim, lá está, contribuir para a prestação de serviços à população de qualidade, ou até mesmo se tem, do ponto de vista da capacidade financeira e política para digamos, promover ou dar resposta à população através desses serviços, digamos que deverá ser sempre tido em conta que como eu referi na apresentação, da existência dessas condições e não uma aplicação taxativa baseada na legislação com base digamos, nos critérios que se verificam ou num padrão de um número determinado de autarquias de X em X anos. Também reforçar a ideia de remeter para as próprias populações esse ritmo do processo da constituição das autarquias em Moçambique, mesmo com se verificando os critérios e, digamos assim, os requisitos para a constituição das mesmas. Muito obrigado. Então, agora não sei se prefere começar o professor Weimer ou a Sandrângela. Muito obrigado pelas perguntas muito relevantes. Em primeiro lugar, gostaria de dizer, em relação ao processo de paz e descentralização, reforma do Estado e de descentralização não é uma panaceia para criar condições pacíficas. Há muitos outros fatores, mas podemos dizer paz pode ser ameaçada quando não há uma distribuição ou até redistribuição de recursos e melhor acesso aos serviços públicos dos que são excluídos regionalmente, territorialmente, mesmo em termos de faixa etária. O ponto da doutora Teresinha
Neste momento não vejo um esforço grande a todos os níveis de cada vez mais incluir os interesses dos jovens, nomeadamente na prestação de serviços, escolas de alta qualidade, etc. Então, com outras palavras, onde não há uma política e onde não há programas de distribuição, redistribuição dos recursos, horizontalmente e verticalmente, como disse antes, o PAS sempre tem um risco de ser mantido. Os outros fatores não quero entrar neste momento, mas são fatores históricos que temos que tomar em consideração. De certeza, um elemento, a falta de acesso aos recursos, e aos recursos no sentido muito essencial, não apenas os benefícios dos recursos naturais, deveria, na minha opinião, ser um fator que explica a guerra em Cabo Delgado. Então, na literatura também há este raciocínio onde não há um sistema justo de partilha de recursos, o risco de conflito ou até de secessão de partes do território é alto. Quanto aos custos, às despesas de capital e de funcionamento, é pertinente, nomeadamente ao nível descentralizado, que os investimentos são em baixo, as despesas para investimento. Sim, colega, desculpa. Estava a dizer, queria saber geral, como é que é captada a informação sobre quanto de corrupção existe em cada município que nós passamos. Funcionamento, que até são financiados em grande parte nas autarquias pelas transferências do Estado Central. Então aqui também é importante ver como podemos racionalizar a máquina administrativa, poupar e cada vez mais responder aos serviços, nomeadamente no contexto da urbanização, que é um assunto que não é ainda bem conceptualizado. E sempre com a inclusão dos que são mais desfavorecidos. Por isso, eu sou grande advogado da orçamentação por gênero e incluindo o aspecto de jovens. Então, porque este é um processo nacional, também aí acho que ao nível nacional os critérios de alocação e distribuição dos recursos deveriam ser revisitados sob este aspecto. Ok, então talvez uma opinião pessoal, né, ao barômetro, acho que é um instrumento muito importante. Eu teria muito gosto de ver um pouco mais de enfoque sobre como esta questão das despesas é refletido na opinião dos que são interrogados na vossa pesquisa. Eu gostei, na altura tínhamos um rastreamento das despesas públicas. Acho que isso pode talvez acrescentar melhor, nomeadamente quando tomamos em conta a dimensão de gênero e dos jovens. Obrigado. Muito obrigado. Acho que só tenho uma pergunta. O colega queria saber como é que nós captávamos a informação sobre a questão da corrupção. Não sei se é isso. Eu dizia que, de acordo com a questão, quanta corrupção neste município há. É assim, acredito que esteja assim. Então, o que eu pretendia saber é o que exatamente se pretendia na questão. Eu digo isto porque os locais onde aparentemente há
menos ou uma corrupção alta coincidem, por exemplo, nos locais onde há uma corrupção baixa, coincidem com municípios onde o governo do dia encontra-se lá. Então, é por essa razão que eu gostaria de saber isso. E só mais um aspecto, uma variável que também eu notei, é que até que ponto as pessoas questionadas puderam dar essa informação de uma forma satisfatória para a pesquisa. Muito obrigado. Sim, obrigado. Bom, em relação a essa pergunta, nós temos um inquérito por questionário, volto a dizer, e neles temos vários indicadores e, para além de corrupção, nós também falamos de participação, satisfação, falamos de serviços, falamos de confiança, e é um grande questionário que tem muita informação. Em relação a essa pergunta, realmente é uma pergunta muito delicada e tem suscitado, em algum momento, alguns... como é que posso dizer? Tem suscitado um pouco de medo nas pessoas, mas o nosso questionário ele é administrado sem sequer ter o nome dos inquiridos. Os inquiridos não precisam se identificar, o que faz com que eles sintam-se um pouco mais à vontade em responder às perguntas de forma clara. E a relação entre os municípios, o inquérito é passado por todos os municípios. Agora, proponho que o colega leia o nosso relatório e depois pode também fazer uma análise. Está aí um tema, né? Porque é que nos municípios, segundo o colega, que o governo do dia está no poder, existem maiores índices de corrupção. É uma questão também de debate para nós. Tá bom. Desculpa, mas já não temos tempo para mais. Agradecer a todas as pessoas que participaram presencialmente e também online através da plataforma Zoom e aos 3 painelistas que fizeram excelentes apresentações e dizer que daqui a 5, 10 minutos vai começar o seguinte painel nesta sala com o título Jihadism in Africa, que também vai ser muito interessante. Então, muito obrigado, uma salva de palmas para todos.